Boa noite, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. Hoje, quem está me acompanhando no programa é o Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Enquanto o Fernando está aí, a gente lembra de mandar um abraço para o povo da posse, povo do distrito, né? Sempre gente muito animada. E vamos querer ver o povo do distrito todo na festa, né? Vamos começar falando da nossa festa, que vai ser agora em dezembro. Nós não tínhamos programado uma festa antes, porque o momento, né, a situação em geral não estava equilibrada para isso, mas foi um pedido da categoria. Nas visitas que nós fizemos às escolas, a maioria dos diretores recebeu cobranças e pedidos de filiados querendo que a gente fizesse uma confraternização, uma festinha. Então, é óbvio, atendendo a categoria, nós vamos fazer uma festa agora no fim do ano, é um pouco de improviso, e no próximo ano a gente faz uma coisa muito mais bem elaborada. Essa vai ser que dia, Fernando? Vai ser dia 19 de dezembro, que todos possam estar ligando para confirmar até o dia 14, até sexta-feira, né? O Felipe vai estar agendando para cada... Repete o número do telefone aí, Fernando. Mostra o pessoal e repete aí. 2231-4575. Que todos os filiados possam estar ligando até sexta-feira. O Felipe está agendando. Cada filiado pode trazer um acompanhante. Mandar um abraço também para os nossos companheiros diretores que hoje não podem estar presentes, o Luciano e o Daniel, que está sempre Salomão também. E mandar um abraço também para a Júlia, para a Elaine, para o Gomes, para a Roselene, o Gabriel e o Dominique. E às vezes, gente, lembrando também que algumas pessoas trabalham, da direção do CEP, trabalham inclusive em horário noturno. Então, não tem quase oportunidade de estar participando, tá? Mas isso não quer dizer que eles não estejam fazendo seu papel, né? Tem muitas tarefas e com certeza estão cumprindo com muita alegria, com muita disposição. Ainda na festa, vai começar às 20 horas e está escrito ali o local, que é o Clube Eclipse. E algumas pessoas estão falando, onde que é esse clube? É uma boate Eclipse, é onde era o antigo Coral Concórdia, tá? Ali na rua 13 de maio. A partir das 20 horas, e como disse o dono lá da casa, não tem hora para acabar. Então, quem for animado, quem estiver animado, disposição, quarta-feira, dia 19, a partir das 20 horas, lá na Boate Eclipse. Lembrando, gente, tem que ligar para confirmar, porque a gente, como vai fazer uma estrutura de servir um coquetel, arrumar a mesa para as pessoas, nós precisamos, para o planejamento, saber quantas pessoas vão, né, Fernando? Isso aí. Por isso que é muito importante estar ligando antes, agendando, se vai levar um acompanhante ou não. Já temos quase 300 pessoas já confirmadas para esse evento e queremos cada vez mais a participação do servidor, né? Lembrando, gente, que o acompanhante só pode ser maior de idade, tá? Não, festa noturna, em boate, menor de 18 anos não é permitida a entrada, ok? E mais um detalhe, a parte de bebidas é separada, tá? No bar do clube. O CEP vai servir um coquetel, mas a parte de bebida é no bar, cada um com a sua consumação, tá? Quem vai tocar, Fernando? Dois num samba. O pessoal que conhece aí Dois num Samba é o Maquininha e o Pedro Ribeiro. E o nosso DJ no intervalo, Felipe Gomes. E a gente fica mexendo, que é o Felipe Chances, né? Vocês vão conhecer, vão gostar. Animado o negócio, vai ficar bom, vai ficar muito bom. Então, gente, lembrando, quem quiser participar, filiados, telefonando aqui para o CEP, é só dar o nome, telefone e a escola e colocar se vai levar acompanhante ou não, ok? O acompanhante não precisa ser filiado, tá? É cortesia para você poder levar alguém com você. Uma outra questão, gente, nós estamos passando também, desde o início do mês, desde o final do mês passado, passando em cada unidade escolar para deixar algum material. A revista. Fala da revista um pouquinho, Fernando. A revista que nós fizemos nesse semestre, estamos entregando nas escolas. E aqui dentro da revista tem o calendário do plano de cargo e salário. Temos também que página que é essa, Fernando? Essa é a 23. Nessa página 23, gente, essa tabela é a tabela já com o valor, com o processo que nós ganhamos, tá? Com
os 6% e mais os 3%. A tabela que está valendo é a última tabela, que é o salário atual que nós estamos recebendo, né? Na página 31, para verificar o enquadramento. Se você for enquadrado, se está direitinho. Esse mês, quando a gente lançou a revista, tinham saído 60, tem 60 nomes ali. Depois disso, no mês passado, saíram 152, né? Agora no final de Esse novembro. mês tem previsão para sair mais de 200. Isso aí. Nós não temos ainda um número certinho, mas a previsão de, no mínimo, de 200. E caminhando, porque fevereiro está chegando aí, o governo tem que arranjar uma solução para agilizar isso, né? Com certeza. No meio da tabela, temos esse convênio aqui, que é muito importante para o filiado, né? Hoje mesmo eu tinha uma afiliada que veio aqui pegar uma carteirinha. Ela disse que a consulta que ela ia fazer, não me recordo o que, era R$260, ela vai pagar apenas R$80. Para nós que não temos plano, né? Isso é uma mão na roda, né? Um ganho muito importante. Agora, Fernando, tem só esses aí ou tem outros convênios que não estão nessa revista? Tem outros convênios que não estão na revista porque não estamos fazendo ainda mais, né? Tem também na segunda região, na Posse, em Areal, tem também para quem mora em Três Rios. E vamos, na próxima revista, a gente vai estar lançando mais convênios ainda. Nós estamos fazendo convênios em toda essa região, tá? Nos distritos, também em Areal e também em Três Rios. Então, a gente vai estar podendo usar em toda essa região. Inclusive, estamos conversando com os meninos lá do grupo do Núcleo de Paraíba do Sul para tentar fechar convênios com elas e com eles lá também, para que a gente possa usar geral, porque o CEP é um só. É um só, né? E a representatividade é de todo o Estado. Então, o servidor que trabalha no Estado, ele pode usar em Três Rios, na Posse, em Petrópolis, onde ele se sentir melhor. E desses municípios, onde já tem sindicalização pela rede municipal, também vai estar podendo usar pelo município. É um trabalho que a gente também está desenvolvendo e vai chegar daqui a pouco a vários desses municípios. Falando em Paraíba do Sul, queria agradecer aqui no sábado, dia 8. Sábado, dia 8. Nós participamos de uma feijoada lá no núcleo de Paraíba do Sul. Foi a festa deles também para os servidores lá, muito legal, muito receptivo todo o povo. E a direção de lá e alguns servidores virão também a nossa festa, né? Nós já estamos organizando uma van que está participando junto com a gente aqui, colaborando, dando uma força. E é muito importante essa integração, né? O bacana é isso, né? Porque aí a gente pode estar discutindo como é que é o plano aqui, como é que é o plano lá, como é que funciona a questão do vale transporte em cada município, quem tem, quem não tem, quais são os direitos que alguns municípios já avançaram e nós não, quais são os direitos em que nós já avançamos e alguns municípios não. Então, esse intercâmbio propicia isso, né? Essa troca de informações, essa troca de experiências, porque os governos são todos iguais, né? Então, a gente tem que estar vendo aonde a gente pode avançar mais e colhendo as boas iniciativas, né? Nós temos muita coisa para conquistar, então qualquer município que já tenha conquistado alguma coisa e puder colaborar, é óbvio que a gente vai estar recebendo a ideia de bom grado, né? Com certeza, um ajudando o outro. E continuando só a questão da revista, como o Fernando colocou, essa aqui foi a de novembro. Nós vamos estar fazendo trimestralmente. Então a próxima vai sair em fevereiro. O que a gente está colocando? Na revista aqui, existem alguns espaços que são disponíveis para que a categoria participe, mandando artigo, pode mandar poesia, pode mandar crônica. Quem quiser ver o seu trabalho divulgado na revista de fevereiro, é só procurar aqui também na própria revista ou na página do CEP ou no blog. Tem lá os endereços, você vai mandar para o e-mail o seu artigo, a sua crônica, a sua poesia, e a gente vai estar colocando. Se não couber tudo na revista, a gente coloca disponível no blog. cepetrópolis.blogspot.com. Não é cepepetrópolis não, tá, gente? Cepepetrópolis é o e-mail. O blog é cepetrópolis.blogspot.com. Tem o Facebook também, os nossos grupos, o Educação em Debate. Então, informação está sendo passada em vários lugares. É importante que você nos ajude a divulgar, a compartilhar, para que todo mundo receba a informação. É muito importante que você que queira participar coloque o assunto, né, que é para a revista,
e se identifique qual é a sua escola, qual é o servidor, qual é a sua função. Até um pequeno mini currículo para a gente poder estar colocando na revista também, apresentando para as pessoas quem é você, né? Que escola que você faz parte, qual a sua disciplina, se não é professor, em que área que você trabalha. Todo mundo tem a contribuir, tá, gente? Não é uma questão específica, a revista não é específica para que os professores escrevam, não. A gente pode receber artigo, crônica, poesia de qualquer servidor, ok? Inclusive pessoas de fora da categoria. Nesse número aí, por exemplo, quem nos brindou com um artigo foi o Denilson Araújo, que trabalhou com aquele projeto Escola da Paz. Então, pessoas interessadas em compartilhar artigos, mandando por e-mail, para a gente poder estar encaixando na próxima edição. Uma outra coisa que a gente está distribuindo nas escolas é esse cartaz aqui sobre a liberdade de cátedra. Quer dizer, a liberdade de poder aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. Então, liberdade de cátedra, esse cartaz está disponível na revista também, e nós temos ele avulso para ser colocado na escola, né? Nas dependências da escola. Muito interessante isso, muito importante também. Estamos entregando junto com a revista nas escolas, né? As pessoas, a gente pede para estar colocando um mural do professor, né? Que as pessoas possam ter acesso à informação. No mural do professor, lá na cozinha, no refeitório, né? Lembrando, se a sala dos professores for fechada e os demais funcionários não tiverem acesso, tem que colocar 2 cartazes, então. Um numa área que todo mundo possa ver e outro na sala dos professores. Lembrando que todos nós fazemos parte da educação, todo mundo que trabalha na escola faz parte de uma mesma equipe, né? Então, somos todos profissionais da educação. Outra coisa importante, gente, a gente sempre fala, as pessoas se filiam no sindicato e às vezes perdem um pouco o contato com o sindicato. Nós não temos como visitar toda semana ou todo mês todas as escolas do município. Então, é muito importante a figura do representante de escola. Isso é uma campanha que a gente faz todo ano, que é Fortaleça a Luta do Sindicato. Eleja o representante de escola. Fernando já foi representante de escola? Já fui representante, a gente vai estar retomando agora no começo do ano letivo, né? A gente está poder estar elegendo os representantes dentro da escola e passar a informação que chega mais rápido, né, ao servidor, àquela unidade escolar. O que você fazia quando você era representante, Fernando? Eu vinha até o CEP, participava de reuniões, que nem a escola toda pode estar vindo, né? E levava a informação para dentro da escola. Então, isso que é importante, gente. É o sindicato ter uma pessoa, ter um elo de ligação lá dentro da escola, lá dentro do Centro de Educação Infantil. Pessoas ativas, um representante também muito ativo, o seu Tarcísio, né, lá do Sei Sebastião da Rocha. Nós temos a Eva lá no São Judas, nós temos vários representantes que são muito ativos também. E isso é muito importante, porque nem sempre a gente fala, colocou no Facebook, colocou no Zap, colocou na revista, mas de repente tem gente que não tem acesso a nenhuma dessas redes, né? Nem a parte que é de informática e nem o acesso à revista. Nem todo mundo tem internet o dia inteiro em casa ou pode estar disponível para usar, né? Então é importante também que a gente não esqueça velhas formas de comunicação, né? Que é o olho no olho, a conversa, a hora do recreio, a hora da entrada, a hora da saída, que é onde acontecem os principais debates nas escolas, né? E o representante faz essa parte, né? Ele vem, participa de uma reunião, ajuda com ideias, né? Ele traz a ideia da escola, ajuda colocando em pauta e leva uma nova proposta para a escola também. Quanto mais gente pensando junto sobre um assunto, é óbvio que a gente vai chegar a uma solução mais adequada, né? Às vezes a gente tem uma ideia e acha que aquilo é o máximo, né? Puxa, descobrimos a roda, né? Inventou a roda. E aí quando você vai conversar com a pessoa lá dentro da escola, você fala assim, não, mas isso aí não é desse jeito não, acho que podia fazer um pouco diferente. Se fizesse de outro jeito, de repente, seria melhor, seria mais fácil. Então, é muito importante a colaboração, a crítica, né? A observação das pessoas que estão lá diretamente ligadas na escola. Porque tem coisas que só acontecem dentro da escola, que o pessoal que está fora, que está afastado, não tem noção. E, às vezes,
as pessoas que são de fora da educação têm, inclusive, dificuldade de acreditar. Cada escola é uma realidade diferente, né? Escola de grande porte, com 800 alunos, escola com 100. Então, cada representante traz e ajuda a gente a formar um novo caminho a seguir. Quando o Fernando fala essa questão de cada escola diferente, tem escola que é diferente em cada turno. Né? Porque aí no primeiro turno é o pessoal do primeiro ao quinto. No segundo turno já é o pessoal do sexto ao nono. No terceiro turno já é o pessoal do EJA. Realidades completamente diferentes dentro do mesmo prédio, né? De uma mesma unidade escolar. Mas que tem que ser tratado com um olhar diferenciado, né? Tem que ter. E só o representante consegue trazer essa informação para a gente poder trabalhar em cima desses pontos específicos. Com relação à questão da reposição, a gente precisa citar uma questão aqui muito importante também. Saiu no dia 28 de novembro, se eu não me engano, um diário oficial colocando algumas regras para o abono. Na verdade, aquele decreto, o principal ponto dele é o abono das faltas. Por quê? Nós fizemos uma greve e as faltas foram abonadas. Ok, isso foi um acordo. Mas essas faltas precisam sair da ficha funcional de cada um. Porque em 2014 nós fizemos greve. Perdemos os dias, não recebemos o valor, não tivemos sequer oportunidade de repor. E essas faltas ficaram nas fichas das pessoas durante 2 anos, quase 3 anos. Em 2017 é que saiu um decreto agora do Bernardo Rossi abonando aquelas faltas. Nessa greve, não. No acordo da greve, naquela ata final que foi mandada lá para o TJ, nós já solicitamos que imediatamente saísse um decreto de abono. Não dá para a pessoa ficar esperando 2 anos para resolver essa situação, que às vezes atrapalha a licença-prêmio, a licença-vencimento, a aposentadoria. A pessoa poder se desligar tem que estar com a sua vida resolvida. Inclusive, muitos servidores, né, reclamaram porque não conseguiram tirar uma licença-prêmio e quando iam aposentar, que muitos estão aposentando, também atrapalhou devido a aquela brecha que ficou. Está devendo 40 e poucos dias de greve. Aí sim, isso foi atualizado, já zerou, e o governo atual também fez dessa forma. Então, isso é um documento importante, né? Abonando a greve do servidor. Nessa semana, nós vamos conversar com o secretário de administração para solicitar uma correção nesse DO. Porque até aí, onde ele fala do abono das faltas, está tudo certinho. Só que no final tem um parágrafo único em que ele coloca lá que os dias têm que ser pagos até 31 de dezembro. E nós fomos argumentar justamente isso. Não faz sentido, se as aulas se encerram no dia 22, não faz sentido que haja uma reposição sem aluno. Né? Nós não vemos isso como producentes para o município, para o serviço público. Então, combinou-se o seguinte, que os dias que faltarem, as horas que faltarem ser repostas, poderão ser repostas no próximo ano, a partir, por quê? Porque o nosso estatuto prevê um prazo para essa reposição. Então, o que nós colocamos? 60 dias após o início do ano letivo. Porque a reposição, ela está muito ligada ao aluno, ao interesse da escola, ao interesse da criança, às atividades fins, né? Não adianta a gente fazer reposição sem ninguém dentro da escola. Sem ninguém dentro da escola. Então, lembrando isso, tá? Vai sair uma correção de diário oficial, vamos ficar de olho. Assim que tiver publicado, a gente vai estar divulgando também no Face, no Zap, o número do diário oficial para que essa correção possa ser feita e não haja prejuízo para ninguém, tá? Nem para o município, nem para as crianças, nem para os servidores. Isso que é importante, não pode haver prejuízo para ninguém. E nessa mesma reunião, nós tratamos também da questão do enquadramento, né, Fernando? Enquadramento. Essa questão nos preocupa bastante, também. né? Inclusive, nós solicitamos ao secretário de administração, Marcos Wonsenhausen, que sempre nos atende de boa vontade, né? A gente tem que falar sobre isso também, né? O que nós colocamos? Essa questão está indo muito devagar, né? Nós temos um universo grande de 2.660 pessoas, 64, se eu não me engano, que tem que ser atendido até fevereiro. Até o final de fevereiro tem que ter concluído isso para poder começar o enquadramento por formação.
Então, é óbvio, cresceu? Cresceu, mas nós estamos cobrando semanalmente que isso tem que crescer num número muito maior. Então, agora, para o mês de dezembro, a previsão é de no mínimo 200, mas tem que crescer. E em janeiro, ela tem que ser enorme. Em janeiro e fevereiro, inclusive, a colocação do secretário é que serão montadas novas equipes, agora em dezembro, treinando, para poder, em janeiro e fevereiro, dar conta disso. Então, estamos aguardando, cobrando sempre, tá? Nós não temos ainda para divulgar essa semana a lista dos que serão enquadrados em dezembro. Porque como a gente está cobrando que sejam colocados mais nomes também, a gente está esperando o setor entregar o serviço pronto para poder fechar e dizer, ó, são tantos. E aí sai a publicação em Diário Oficial. Agora, uma coisa muito importante também, se alguém ficar pelo caminho, tem que avisar o sindicato imediatamente. Por quê? Ele estava explicando também, o Adriano Fonseca também estava explicando, o trâmite. Né? A pessoa pode ter dado entrada e o processo ter ido para outro lugar. Às vezes a pessoa pede inteiro teor, não vai buscar o inteiro teor e o processo fica em outro setor parado durante muito tempo. O Adriano estava explicando que às vezes a pessoa dá entrada sem antes mesmo ter atingido o tempo certo. Né? Eu tenho 4 anos e 8 meses. Vou dar entrada que até ele chegar na mão do Adriano, da secretaria, já tem dado 5 meses, 5 anos. Não, aquele processo chega, ele é retirado, é indeferido, aí você tem que entrar com outro processo, porque não deu os 5 anos, você está pedindo uma coisa que você não tem direito. Então, lembrar, gente, às vezes, né, a gente quer adiantar o negócio e acaba se atrapalhando. E lembrando a todo mundo também, isso aí é uma batalha nossa de que isso seja automático, que daqui a um tempo, quando terminar esse por tempo de serviço tem que ser automático. Como o triênio tem que ser automático. O de formação não dá. Eu não tenho como controlar quando que o Fernando vai terminar um curso, quando que o Felipe vai fazer a faculdade dele, quando que o Daniel vai fazer a pós-graduação. Isso é pessoal. Agora, o tempo de serviço, não. Né? Você pode ter uma pequena variação de acordo com o número de licenças que a pessoa pegou, faltas não abonadas, licença sem vencimento. No mais, é aquele padrão de 5 e 5, completou, tem que receber. Tem que receber. Agora, de formação, você tem que apresentar o seu certificado, né, para você passar a ter direito àquele reajuste. Agora, outro detalhe, gente, que a gente tem falado sempre também, algumas pessoas simplesmente esqueceram de dar entrada. É certo ter que dar entrada? Se é certo ou se não é certo, nesse momento agora, a gente está discutindo a execução da coisa, o pagamento. Então, se alguém não deu entrada, corre e dá entrada. Tá? Porque se não der entrada, não vai receber. Então, por favor, verifique lá os seus canhotinhos, né, o protocolo, que há um tempo atrás era um papelzinho pequenininho que a gente recebia, um protocolo. Agora é uma folha de rosto que vem todos os dados. Ah, Fernanda, eu esqueci se eu tenho processo. Como é que faz? Vai até o protocolo e lá mesmo com o CPF ele consegue descobrir, né? Que eu acho que você não tendo número, né? Só lá no protocolo mesmo. Com o CPF ele descobre aonde você está. No site da prefeitura, no processo fácil, eu não tenho certeza, mas acho que com o próprio CPF ele localiza se você tem processos ou não. Então tentem, primeiro lá no Consulta Fácil, site da prefeitura, o Petrópolis RJ, entra lá, coloca seu CPF na consulta. Se tiver processo, vai aparecer lá. Se não aparecer nada e você tem certeza que deu entrada, dá um pulo lá na Barão do Rio Branco, na secretaria, para poder tirar dúvida, confirmar. E se não tiver nada, tem que dar entrada. Aproveita, verifica se deu entrada nos triênios, se deu entrada no enquadramento por formação, tá? Lembrando que tudo isso só vale depois de completar o estágio probatório. Depois de completar o estágio probatório. E os quinquênios, depois que você completa os 5 anos. Não adianta faltar 2 meses, vou dar entrada para adiantar. Aquele documento que você fizer vai ficar parado, não vai ser aceito enquanto não completar. Lembrando também de mandar um abraço para os concursados, os 36 últimos convocados. E últimos convocados que eu falo, não é que serão os últimos, não. Últimos, que foram convocados agora por último, tá? Porque fica parecendo, os últimos convocados, meu Deus, não vai ter mais convocação. Não.
Nós estamos discutindo, nessa reunião também tratamos sobre isso. Tratamos, pedimos que mais 11 concursados que ficaram na espera para serem chamados, já estão também resolvendo essa parte de documentos. Talvez saiam já esse mês ainda a convocação deles. Isso, no máximo na primeira semana de janeiro. Lembrando 11 por quê? Porque são os 11 que faltam para encerrar as vagas do edital. Agora, a própria secretária de Educação, Márcia Palma, e a subsecretária Adriana Velasco, acenaram com uma possibilidade de novas convocações. Então, é importante também, os próprios concursados também estejam atentos, vão ligar para a secretaria, vão ligar para o gabinete do prefeito, solicitar, ajudar a cobrar, né? Nós temos vagas, sim, porque tem muito contrato na rede, então, todo mundo que puder ajudar a cobrar também é interessante. Um outro assunto dessa reunião, e essa reunião foi extensa, tá, gente? Porque vocês estão vendo que vários assuntos foram tratados lá, né? Uma outra questão foi a questão das férias. Nós temos, a partir do mês de outubro de 2017, quando houve aquela nefasta mudança no PCCS, uma coisa boa que mudou, e eu acho que é a única, é a questão das férias. Todos os profissionais de educação passaram a ter férias no mesmo mês, no mês de janeiro. Fernando já é da prefeitura há algum tempo e é óbvio que participou, soube das colônias de férias. Participei. Né? Então, isso era uma coisa, todo ano era aquele desgaste. Vai ter colônia, não vai ter colônia, quem vai trabalhar na colônia, vai tirar folga depois. Por quê? Porque era uma situação difícil. Você não tem todos os funcionários para o funcionamento normal. Como é que essas pessoas trabalham no mês de férias delas e depois folgam durante o ano? Se não tem reposição de pessoas. Então, não tem como, né? E a discussão foi muito além disso também, perpassando pelo direito da criança, porque estar com a família em algum período do ano é direito da criança. Né? E o Centro de Educação Infantil, a educação infantil, ela é, antes de tudo, um direito da criança e não da família. A criança tem direito à socialização, à alimentação, ao acompanhamento pedagógico, mas a criança também tem direito de estar com a sua família. De estar com a família, de estar com os pais, né? Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, chegou-se à conclusão, graças a Deus, né, em 2016, que não haveria mais colônias de férias aqui em Petrópolis, nas escolas e centros de educação infantil. Então, nesse decreto, nessa alteração do PCCS, passou a constar lá, todos os profissionais de educação gozam férias em janeiro. E aqui em Petrópolis nós temos um problema muito grave em relação a isso. Por quê? O costume aqui sempre foi o quê? Os professores tiram férias em janeiro, mas recebem no final do mês de janeiro. Depois que tirou as férias. Depois que tirou as férias. Então você não tem, como todo trabalhador tem, aquele dinheiro extra, pouquinho que seja, mas seu, para você poder usar nas suas férias. Né? Seja para fazer o que a pessoa bem entender, mas o dinheiro é dela. Então, essa previsão legal de férias prevê isso, o pagamento tem que ser antes das férias. Então, nós estivemos conversando também com o secretário em relação a isso. Nos preocupa a própria falta de previsão, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Administração em relação a isso. E nós vamos estar atentos. Se for necessário, nós também entraremos com as medidas legais para garantir esse direito. Tá? Então, estamos em negociação, estamos conversando, mas se não avançar na conversa e no diálogo, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis para garantir esse direito dos servidores da educação. Tá? Todos os profissionais. Então, não tem a ver exatamente com o ano, com o mês de entrada da pessoa na prefeitura. Mas por quê? Porque a educação funciona como um conjunto. Não tem como nenhum profissional da educação tirar férias com a escola em andamento. É uma loucura isso. Todos, né? Já tem pouco servidor na rede. Aí tira folga em julho, em abril. Então precisa de todos os servidores e que ele possa receber esse 1/3 também agora no final de dezembro, né? 31. Isso aí.
Uma outra questão para o pagamento também agora nesse mês é o do 13º. A previsão agora é do restante dos 50%. Então, estamos aguardando também a notícia da Prefeitura em relação à data certa para isso, né? A gente espera que nos próximos programas a gente possa estar divulgando isso, uma cobrança também em relação à própria Prefeitura, né? Nós precisamos, todo servidor precisa de planejamento, poder saber quando recebe, o que recebe, para poder se controlar, né? Poder planejar a sua vida também. Outra coisa, gente, com relação aos auxiliares de serviços gerais. Como nós falamos, nós já comunicamos ao gabinete do prefeito, solicitamos uma reunião, estamos aguardando ainda a agenda para a próxima semana para tratar desse assunto específico, que é a gratificação de insalubridade, não é, Fernando? Que é muito importante para o auxiliar de serviços gerais, né, pela função que ele faz, pelo excesso de pessoas que usam banheiro na escola, o produto químico que ele usa, muito cloro, muito desinfetante, é a quantidade de vezes que ele limpa o mesmo banheiro. Isso é uma súmula, tá, gente? Judicial, tem parecer do Supremo em relação a isso, colocando essa gratificação para quem limpa banheiro de uso coletivo. Deixou de ser o banheiro da sua casa, tem um certo número de pessoas usando, já é um banheiro coletivo, né? Já não é aquela coisa doméstica. Então, os nossos auxiliares de serviços gerais, é óbvio, fazem jus a esse tipo de gratificação. Então, nós estamos tentando negociar agora com o prefeito para que isso seja implementado no próximo ano. Se não conseguirmos, se não avançarmos na negociação, também entraremos com medida judicial para cobrar isso, porque é direito reconhecido, inclusive em alguns outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Tá? O CEP vem batalhando por essa questão também em outros municípios. Então, vamos avançar nesse sentido. Esperamos que a prefeitura, que o governo tenha boa vontade de resolver isso administrativamente. Isso envolve um rol de aproximadamente 240, 230 pessoas. Então, é um universo pequeno né, dentro do montante do funcionalismo. E um benefício grande para o servidor. Né? E deixando claro que é só para o servidor que atua na função. Sim, né? Está desviado de função, está em outra função. A gratificação é de exercício. Exercício da função. Então, só para o serviço geral que está atuando nessa função. Não tem como, porque se a pessoa está desviada de função, é porque ela não está atuando naquele setor, né? Então, não caberia legalmente, inclusive, qualquer tipo de gratificação em relação a isso. Uma outra questão também, gente, nesse fim de semana que vem agora, vai estar acontecendo no Rio um seminário dos funcionários administrativos de todo o estado. E quem vai estar nos representando aqui nesse seminário vai ser o Fernando, a Dominique e o Daniel Salomão. Alguns outros não vão poder estar, porque agora em dezembro, atividade de sexta e sábado, muitas pessoas já têm muitos compromissos agendados e não vão poder participar. Mas no programa seguinte, na segunda-feira, um deles três, ou de repente até os três, vão estar aqui para trazer qual é o objetivo desse seminário. É traçar um plano de lutas também para a categoria não docente em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, essa questão das 30 horas, isso é assunto não só aqui em Petrópolis, isso é assunto em vários municípios, inclusive na rede estadual, porque os inspetores já ganharam na LERJ, mas ainda falta a sanção do governador. Como o governador está preso, e auxiliares o vice administrativo também ganharam, né? Os outros já têm desde o ano passado. E nós esperamos isso, né, gente? Todas as prefeituras cheguem a esse consenso. O 40 horas, carga exaustiva, está levando o trabalhador a adoecer em serviço. E quando o trabalhador adoece em serviço, é prejuízo, porque tem que pagar a licença médica dele e ainda colocar alguém no lugar. Então, se as prefeituras tiverem noção, tiverem planejamento, tiverem juízo, querendo aplicar bem o dinheiro público, é óbvio, reduz a carga horária, melhora a qualidade do serviço, tá? Melhora as condições de trabalho para que isso possa reverter em prol da própria prefeitura. Né? Então, é uma questão de inteligência, é uma questão de estar planejando melhor isso daí.
Uma outra questão que a gente sempre lembra o prefeito, e cabe aqui novamente colocar isso, né? Promessa de campanha, promessa de governo, está na hora de colocar isso em prática. Faltam apenas 2 anos para terminar o governo, as 30 horas estão aí esperando, 1/3 de planejamento docente está aí esperando. Então, o governo tem que mostrar que veio e colocar isso em prática, né? Está acabando o tempo. Faltam 2 anos só. Nós já chegamos à metade do governo sem que isso tenha sido implementado. Muito discutido, muito conversado, mas está na hora de colocar em prática. Fazer valer a palavra dele, né? É isso que nós esperamos, né? Não dá para a gente continuar também só aguardando. Só aguardando. Né? Tem que colocar em prática essas conquistas. Com relação à questão também do enquadramento por formação, mesma coisa, lembrando a todos, muita gente está confundindo e às vezes liga para cá, mas eu não fui enquadrado, eu fiz o curso. Em relação a curso, tem ensino médio, fez graduação, tem graduação, fez pós-graduação, esse enquadramento é por formação. Esse começa o enquadramento a partir do mês de março, tá? Então, não confundir as coisas. Esse que está sendo feito agora é o enquadramento por tempo de serviço, que o pessoal chama de quinquênio, tá? Então, completou 5 anos, muda de nível lá na tabela que o Fernando mostrou. Abre aí de novo, Fernando. E algumas pessoas ligam, às vezes, colocando o seguinte: como é que eu vejo? Aqui, na vertical, em cada quadro desses é de uma função. Primeiro aqui está professor, aqui secretário escolar, aqui auxiliar de secretaria, educador, inspetor, aqui zelador e cozinheiro, e aqui o auxiliar de serviços gerais. Por tempo de serviço, eu corro nessa coluna aqui. Eu sou nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7, que é o pessoal que tem de 30 a 35 anos de rede. Então, se eu mudei de nível, eu era 2, completei mais 5 anos, virei 3. Como o enquadramento está parado há muito tempo, muitas pessoas estão pulando 2 níveis. Então, tem que ver lá no seu contra-cheque o que está constando, conferir aqui na tabela, e aí olha aqui se o vencimento é de acordo. Aqui na horizontal, a tabela já vai por formação. Então, quem tem ensino médio, quem tem graduação, vai pulando, vai avançando para cá, até chegar no doutorado. Isso em todas as funções, tá? Aqui começa com o ensino fundamental incompleto e termina na pós-graduação. Essas 3 primeiras começam no ensino médio e vai até o doutorado. Por que uma começa no ensino médio e a outra começa com o ensino fundamental incompleto? Porque é de acordo com o edital de concurso de cada função, tá? Então, tudo que está na tabela aqui tem a ver com a sua carreira, com o edital daquela função. Nada pode estar misturado um com o outro, tá? Porque cada concurso tem um edital e tem um curso mínimo de ingresso, tá? Tanto que aqui, uma coisa que a gente coloca, e foi conversado também com o secretário, o chefe de gabinete essa semana, com o Renan Campos, por telefone, essa questão da revisão do valor do RET. Porque não dá para a gente ter um professor que aqui, essa questão do RET é tão gritante que é o seguinte: professor, para entrar, tem que entrar com graduação. Na nossa prefeitura aqui não entra mais com ensino médio. Então a tabela já começa aqui no B. Quem tem de 0 a 5 anos ganharia 1.974. Então o professor iniciante da prefeitura ganharia basicamente, só do vencimento, 1.974. O que está pagando no RET? Está pagando aqui embaixo. Está pagando 1.174. Não chega nem ao nível B da tabela de ensino fundamental. Então, é óbvio que tem um disparate em relação a isso, tem uma injustiça em relação a isso. Essa injustiça foi cometida lá em outubro de 2017, quando a Secretaria de Educação, no comando do Anderson Juliano, mexeu nesse plano sem conversa com o sindicato e com a categoria, sem autorização do sindicato e da categoria, e é isso, deu no que deu. Criou esse monstro, né, que é a figura do ETJ, pagando um valor irrisório, quer dizer, não é atrativo, né? E precarizando
o trabalho na nossa rede. O trabalho do professor, né? Que só em outubro do ano passado ele prejudicou 1.170 professores. Muita gente largou, muita gente abandonou, excelentes professores. Então, e nisso aí também o número de contratos cresceu absurdamente. Absurdamente. Né? Lembrando que nós não temos como garantir também essa própria questão do contrato, quem é contratado, quais são os critérios desse contrato. Nós somos totalmente contra esse tipo de contratação. Tá? Se houver a necessidade de algum tipo de contratação temporária, tem que ser feito, no mínimo, um processo seletivo, em que a pessoa tem que comprovar a graduação, tem que comprovar a experiência, como todo mundo faz para trabalhar na rede, né? Aí nós estamos em negociação com o prefeito e com o seu chefe de gabinete, que chegamos pelo menos até 1.000, o inicial aqui com graduação do professor, 1.970. Isso aí, que é o que qualquer pessoa, para entrar na rede dando aula, receberia. Então, ninguém pode receber menos que isso para dar aula na rede municipal de Petrópolis. Então, isso tem que estar claro para todo mundo, tem que estar claro para a administração. Nós temos que ter um padrão mínimo que dê dignidade a quem está dando aula. E precisando dessa questão de 1/3, né? Porque além de receber pouco, ainda não tem respeitado a questão de 1/3. Então, está difícil, né? E aí as pessoas acabam optando por ir para a rede privada, fazer concursos em outro lugar. Então, isso vai tirando a qualidade da nossa rede também, né? Vai desconstruindo uma rede que era bem sólida, né? Então, hoje na nossa rede, e tanto a nível de docentes quanto a nível de não docentes, a maioria das pessoas tem enquadramento por formação. Então, foi uma rede em que as pessoas buscam o aprendizado, buscam melhoria na carreira. Então, tem que ter reconhecido isso financeiramente. Senão, também as pessoas desistem de se formar, né? Se elas ficam estacionadas naquele mesmo salário a vida inteira, então não tem carreira. Plano de cargos, carreiras, salários, é isso. A pessoa começa num nível e tem a oportunidade, seja porque permaneceu 20 anos no serviço público trabalhando bem, seja porque se formou, foi melhorando a sua capacitação para poder receber um pouco mais e prestar, é óbvio, um serviço melhor. É óbvio que uma rede mais capacitada significa mais qualidade na educação. Então, pagar formação, pagar salário decente, 30 horas, 1/3, todas essas questões contribuem para a qualidade final da educação. Então, o governo que quer ter a educação como prioridade tem que seguir essas coisas. Não adianta fugir, não adianta ignorar esses pontos, porque isso faz parte do desenvolvimento da educação. Quem não investir em educação está perdendo na qualidade. E educação não é gasto, né? É um investimento. Se o prefeito vê como gasto, a cidade vai só afundando, né? Eles vão tirando, estou gastando muito na educação, vamos cortar isso. Não, é investimento, né? Investimento em toda a sociedade, uma população que merece o melhor. Lembrando de uma frase, inclusive, do próprio prefeito, né? Que falou lá na campanha que iria investir no servidor, nas pessoas, né? Então, se essa é uma prefeitura que quer investir nas pessoas, tem que investir na educação, tem que investir no aprimoramento, tem que investir em qualidade de serviço, qualidade de condição de trabalho, saúde do trabalhador tem que melhorar muito e, principalmente, com muito diálogo. Nós vamos encerrar por aqui, voltamos na próxima semana em mais um programa Educação de Classe. Boa noite, segunda-feira é o último, né? O último do ano? Do ano. É isso aí. Até lá.